Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de português para refugiados, da Ladir. O meu nome é Isabelle e na aula de hoje nós falaremos sobre preposição e elementos. Começando então com as preposições. A preposição é uma palavra invariável que liga dois termos de uma oração, numa relação de subordinação onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. A palavra que precisa da utilização da preposição é chamada de antecedente ou regente. Já a palavra que é introduzida é classificada como consequente ou regida. Assim, as preposições são dependentes de outros termos, como substantivos, adjetivos, entre outros, e não conseguem existir sozinhas, então elas não têm nenhum sentido se elas forem colocadas sozinhas numa frase, ou só do lado de um termo antecedente, ou só do lado de um termo consequente. Sempre precisa ter um termo antecedente, a preposição e o termo consequente para fazer sentido na frase. As preposições elas podem ser classificadas entre essenciais e acidentais. As essenciais são aquelas que só funcionam como preposição, ou seja, em uma frase elas só vão poder exercer a função de preposição, de nenhuma outra classe gramatical. São elas a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. E tem também as preposições acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais que em algumas frases podem funcionar como preposição. Então, a natureza delas não é de preposição, mas elas podem funcionar como preposição dependendo do contexto, como afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, entre diversas outras. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos de preposições acidentais, para a gente poder entender melhor. Então, como por exemplo na frase, fora eu, todos foram bem. Fora seria, geralmente, um advérbio de lugar, como a gente vai ver ainda nas nossas aulas. Como, por exemplo, o objeto estava fora da bolsa, quer dizer que o objeto não estava dentro da bolsa, que é um lugar. Entretanto, no contexto da primeira frase, torna-se preposição acidental, já que significa com exceção de. Então, com exceção de mim, todos foram bem. Então, fora eu, todos foram bem. Assim, o fora funciona como preposição. Outro exemplo. Segundo testemunhas, ficou tudo bem. Segundo, normalmente seria um numeral. Por exemplo, eu cheguei em segundo lugar na corrida. Ou eu estou em segundo lugar na fila. Mas nessa frase, ele funciona como preposição, porque ele significa de acordo com. Então, de acordo com as testemunhas, ficou tudo bem. Segundo testemunhas, ficou tudo bem. Sendo assim, muda a classe gramatical do segundo, que passa de numeral para preposição. Aqui agora eu trouxe para vocês alguns exemplos e tipos de preposições essenciais. Então, existe a preposição de lugar. Por exemplo, o navio veio de São Paulo. O de demonstra de que lugar o navio veio. É importante ressaltar aqui que o veio é o termo antecedente e o São Paulo é o termo consequente. Outro exemplo, uma preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Então, o em, nesse caso, demonstra a maneira com que os prisioneiros eram colocados. Eles eram colocados em fila. De novo, colocados aqui é o termo antecedente e fila é o termo consequente. Observem que se eu falasse só os prisioneiros eram colocados, não faz sentido. Ou se eu falasse os prisioneiros eram colocados em, também não faz sentido. Ou se eu falasse assim, os prisioneiros eram em fila, não faz sentido também. Então aqui as preposições elas precisam dessa estrutura, porque senão não faz o menor sentido. Por isso que a gente fala que as preposições são sempre dependentes. Agora, um exemplo de preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Por quanto tempo ele viveu? 2 anos. Então, o por, ele mostra a relação de tempo. Aqui é importante a gente fazer uma observação que o termo antecedente, ele pode estar deslocado. Então, por exemplo, nesse caso, né? Por dois anos ele viveu aqui.
A gente podia dizer também que ele viveu aqui por 2 anos, entendeu? Então, ele viveu aqui é o termo antecedente e por 2 anos é o termo consequente, tá? Então, não necessariamente precisa ser termo antecedente, preposição e termo consequente, mas eles precisam estar presentes na frase, ainda que deslocados. Um exemplo de preposição de distância agora. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. O a demonstra a distância da estrada do lugar que a pessoa tá, entendeu? O termo antecedente nesse caso é uma estrada. Uma estrada passa a 5 quilômetros daqui, viu? Ele só tá deslocado, porque 5 quilômetros é o termo consequente. Preposição de causa. Um exemplo de preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. O com demonstra o porquê que o gado começou a morrer. Então, a gente perguntar o porquê, a gente já consegue perceber que o gado começou a morrer é o termo antecedente. Porque o gado começou a morrer com a seca. De novo, só está deslocado. E a seca é o termo consequente. Preposição de instrumento agora. Ele cortou a árvore com o machado. Observem que aqui a preposição com pode demonstrar causa ou instrumento. Então, não necessariamente uma preposição vai ter um tipo específico e só vai poder seguir esse tipo. Então, ele cortou a árvore com o machado. A árvore é o termo antecedente e o machado é o termo consequente. Então, vamos agora falar sobre a preposição de finalidade. Nessa frase, o termo destacado não é a preposição, ele é um artigo. A preposição, no caso, é o para. Tá? Então, a praça foi enfeitada para a festa. Por que a praça foi enfeitada? Para a festa. Então, a finalidade é a festa. Então, o termo antecedente é o enfeitada e o termo consequente é a festa, certo? Agora, as locuções prepositivas. São 2 ou mais palavras na qual a última tem o valor de uma preposição. As principais locuções prepositivas são constituídas de um advérbio e de uma locução verbal, seguida de preposição de, a e com. Então, como por exemplo, abaixo de, acima de, a fim de, acerca de, além de, ao invés de, ao lado de, a par de, apesar de, atrás de, a respeito de, através de acordo com, debaixo de cima de, dentro de, depois de, diante de, em frente de, em lugar de, em vez de, graças a, perto de, por causa de, por entre outras. Eu vou dar alguns exemplos de algumas frases só para a gente poder entender. Então, são 2 palavras, as locuções prepositivas são sempre 2 palavras que funcionam como preposição, entendeu? Em que a última tem o valor prepositivo. Então, por exemplo, apesar de estar triste, ele foi à festa. Ela sabia muito a respeito do assunto. De acordo com esse livro, é muito bom você acordar às 5h30 da manhã. Em frente de casa tem um bar. Entenderam? Agora, um pouquinho de vocabulário. A gente vai falar sobre alimentos. Eu sei que essa aula de hoje foi bem conteudista, então se vocês quiserem reassistir várias vezes para poder entender melhor, é uma boa, porque foi uma aula mais gramaticalmente pesada mesmo. Mas agora vamos nos distrair um pouco e falar um pouco sobre vocabulário, sobre alimentos. Aqui no Brasil, a gente fala que existem 3 tipos de alimentos: os alimentos in natura, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. A diferença desses alimentos a gente vai ver agora. Os alimentos in natura são considerados produtos naturais, ou também alimentos minimamente processados, como arroz cozido. Então, a gente tem, por exemplo, frutas, legumes, grãos, feijão, essas coisas que você compra e precisa preparar em casa. Os alimentos processados são aqueles fabricados pela indústria, adicionados sal, açúcar e outros ingredientes para torná-los mais saborosos. Por exemplo, massas, pão, manteiga, requeijão, que não a gente não tem que preparar ele.
entendeu? Não, na verdade, a gente precisa preparar ele, mas ele sofreu uma modificação antes, ou um pré-preparo, e aí a gente precisa só terminar de preparar ele. Como, por exemplo, aquela massa de lasanha, sabe? Que você compra, que, tipo assim, ela tá semi-pronta, e aí você só termina de preparar. Então, foi adicionado outros ingredientes neles, a não ser o ingrediente primário. E temos os alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais feitas exclusivas ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos ou até sintetizados em laboratórios. Esses são os alimentos mais prontos que a gente compra. Sabe, tipo aquela pizza pronta que você só esquenta no forno. Como, por exemplo, também hambúrguer, por exemplo, do Burger King, do McDonald's. Esses alimentos são ultraprocessados. Eles não podem ser considerados naturais, nem só processados, porque eles vêm de uma indústria. Eles sofrem um processo de fabricação diferente, cheio de essências, de alimentos e coisas, às vezes até sintéticas. Então, quando a gente busca uma alimentação mais saudável, a gente procura utilizar dos alimentos in natura e pouco dos alimentos processados e quase nada dos alimentos ultraprocessados, certo? Agora a gente trouxe uma pequena atividade prática sobre os alimentos para vocês conseguirem identificar o que cada alimento é quando vocês forem ao mercado, quiserem comprar, e também para aprendermos já um pouco de vocabulário sobre como se chamam alguns dos principais alimentos em português, tá? Então, se você quiser pausar na imagem, tirar print e fazer a atividade, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Circule os alimentos ultraprocessados que devem ser consumidos na menor quantidade possível para manter uma dieta saudável. Aí aqui a gente tem o queijo, o bolo, o hambúrguer, o sorvete, a batata frita, o pão com salsicha, o frango assado, a torta, a pizza, o pão de forma, o bolinho, a rosquinha, o pretzel, o doce, o croissant, o rocambole, a torta, sal e pimenta, arroz, chá, macarrão, manteiga e peixe cozido. Vamos aí. Eu sei que o exercício pede pra gente só circular os alimentos ultraprocessados, mas vamos classificar cada alimento pra gente poder ter certeza de que a gente entendeu mesmo. Então, o queijo. O queijo pode ser considerado como um alimento processado, tendo em vista que a matéria-prima do queijo, ela é o leite. Então, ele sofreu alguma modificação, certo? Então, ele pode ser considerado um alimento processado. Já o bolo é um alimento ultraprocessado, porque você compra ele pronto e come. Ele já sofreu diversas modificações. Se você não fez o seu bolo com farinha, ovos, manteiga, na sua casa você comprou um bolo pronto, ele pode ser considerado ultraprocessado, dependendo do lugar que ele vem. Se vem de uma padaria perto de casa, em que você conhece o padeiro, ele pode ser considerado um alimento processado, porque ele sofreu algumas modificações. A mesma coisa é com o hambúrguer. Se você fez ou se você comprou de um lugar que você sabe que o hambúrguer é caseiro, ele é considerado um alimento processado, mas ele pode ser um alimento ultraprocessado, como aqueles Hot Pockets que você compra no mercado, ou até Burger King, McDonald's, aí é considerado ultraprocessado. O sorvete, via de regra, é considerado um alimento ultraprocessado, tendo em vista que ele é muito difícil de ser feito em casa. Então, ele é considerado ultraprocessado, porque ele sofreu várias alterações. Tem essência de baunilha, se o sorvete for de baunilha, ou então essência de chocolate e açúcar, diversos outros ingredientes industriais. A batata frita é a mesma coisa do hambúrguer e do bolo. Se você foi lá, comprou a batatinha, cortou e fritou, ela pode ser considerada um alimento até in natura, né, nesse caso, porque você comprou uma batata. Mas se você comprou, por exemplo, ela pronta, do Burger King, do McDonald's, do Bob's, de qualquer fast food, assim, ela pode ser considerada um alimento ultraprocessado. Existem também umas batatas fritas, assim, que você compra no mercado congelada já, que você só frita. Nesse caso, também é um alimento ultraprocessado. O pão com salsicha.
Se fosse só pão, igual a gente tem aqui embaixo, ou pão de forma, pode ser considerado um alimento processado. Porque ele foi modificado, foi adicionado algumas coisas nele, mas assim, não necessariamente ele é ultra processado, porque ele ainda é um pouco saudável. Agora, a salsicha é um alimento ultra processado. Primeiro, porque você não faz em casa. Segundo, que você não conhece a procedência delas, tendo diversos documentários falando várias coisas não muito legais sobre salsicha. Então, assim, a salsicha é um alimento ultraprocessado mesmo, não tem pra onde correr. O frango assado. O frango assado pode ser considerado um alimento processado, porque ele tem hormônios. Os frangos têm hormônios, né, que eles são injetados e tal. E aí mas você assa e ele não é tão ruim quanto os alimentos ultraprocessados. Aí a gente tem a torta. A torta e a pizza, elas seguem o mesmo princípio do bolo e do hambúrguer. Se você fez, é considerado um alimento processado, mas se você comprou pronto, e dependendo da onde você comprou pronto, pode ser um alimento ultraprocessado. O bolinho também. Essa outra torta também. A mesma coisa, o rocambole, o croissant, o pretzel, a rosquinha. Todos esses alimentos aqui são possíveis de ser feito em casa, se a pessoa souber fazer. Ou de ser comprado por um lugar mais caseiro. Mas também você pode comprar num lugar que seja mais industrial, comprar aqueles prontos que vem no saquinho no mercado, sabe? E aí é considerado ultraprocessado. O sal e pimenta são alimentos in natura, porque eles são temperos, né? Então, assim, não tem muito o que se fazer com relação a eles. O arroz, como a gente viu, também é considerado um alimento in natura, ainda que a gente precise cozinhar ele, como ele é um grão, ele não sofre muita modificação da indústria, né? Quando ele é embalado, então ele pode ser considerado um alimento in natura. O chá também segue o mesmo princípio. O macarrão é um alimento processado, porque a massa sofreu alterações, a não ser que você faça a sua massa de macarrão, que você saiba, adore cozinhar e saiba fazer massa de macarrão, nesse caso é um alimento, pode ser considerado um alimento in natura, talvez processado ainda, dependendo da procedência da farinha. Mas o macarrão é considerado um alimento processado. A manteiga também é considerado um alimento processado, porque, igual o queijo, ele vem do leite, mas ele sofreu modificações, entendeu? Pela indústria para virar uma manteiga. O peixe cozido é um alimento in natura, assim como o frango, né? Que o frango talvez seja processado por causa dos hormônios, mas assim, o peixe, ele é até mais natural que o frango. A mesma coisa com a carne, assim, eles são alimentos in natura, mas que sofreram umas modificações, assim, pequenas, ou às vezes muita, a gente não sabe muito bem da indústria, né? Então é isso, gente. A aula de hoje foi um pouco mais longa, um pouco mais conteudista, principalmente com relação às preposições. Muito obrigada para você que ficou até aqui, que assistiu até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site ou pelo e-mail. No Facebook, a gente está começando a criar uma comunidade num grupo de Facebook. Se você tiver interesse de entrar, se você assistiu esse vídeo, gostou e tiver interesse de entrar na nossa comunidade, no nosso grupo, fique à vontade. É curso de português para refugiados. Pode entrar na nossa página do Facebook que vai estar lá. Eu também queria agradecer aos nossos parceiros e apoiadores que tornam esse projeto possível. E muito obrigada a você que assiste esse vídeo. Até a próxima!